Paz, Senhor Jesus, igreja, amém? Amém? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é. Eu não sei você, mas eu não vou me cansar de repetir tal texto. Porque ainda que os dias sejam difíceis e as noites nos recaiam qualquer preocupação ao ponto de fazer com que a gente fique despertado ali, sabe? Não consiga dormir. Saiba que para todas as coisas existe um tempo determinado por Deus, um propósito dele para as nossas vidas. E eu tenho certeza, meu irmão, que no nome de Jesus, tudo o que nos acontece, acontece, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Está passando por dificuldade hoje, meu irmão, creia tão somente que Ele não perdeu o controle da sua vida. Nunca perdeu, não é mesmo? Eu tenho certeza que se você olhar para a tua história, olhar um pouquinho para trás, você vai ver que já algumas vezes você passou por problemas e dificuldades, a qual você fala assim, não, agora acaba, agora para tudo, agora não vai mais para frente, não é mesmo? Mas olha você aí, sentado, tendo comunhão com a igreja do Senhor, onde você vai ouvir mais uma palavra. Olha só, você rompeu mais um ano, nós estamos em 2026, as coisas continuam fluindo e acontecendo, e tudo isso só acontece porque Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom, amém? Nem estava no esboço, no script, isso que eu disse agora, mas Deus sabe de todas as coisas. Então vamos encerrar aqui o culto no nome de Jesus. Brincadeira. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus num livro muito difícil de abrir. Vamos ver quanto tempo você vai precisar para abrir nesse livro. Gênesis. O capítulo que nós vamos abrir ainda é mais difícil, o primeiro. E o versículo que nós vamos ler é o versículo de número 3. Gênesis. Capítulo 1, versículo de número 3. Achou aí, meu irmão? Se você não falasse amém, eu ia falar, tem algum problema. Eu estou com a King James hoje e diz o seguinte. Disse Deus, haja e ouve. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor possa falar com a tua igreja, usando a minha vida e que eu possa transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. No nome de Jesus. Eu creio que nós não sairemos daqui da mesma forma como nós entramos, mas para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. Muitos sairão daqui com resposta, muitos sairão daqui com o favor de Deus em suas mãos, tantos outros sairão com a chave da tua vitória. Uma coisa é certa, onde o Senhor está, nada fica da mesma maneira, nada fica no mesmo lugar, mas o teu Espírito Santo age de uma maneira sobrenatural, ao ponto de transformar as nossas vidas, a nossa realidade e a nossa história. Por isso eu te peço, Senhor, fala conosco de maneira sobrenatural na manhã deste domingo, no nome de Jesus. E se a igreja concorda, diga amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza absoluta que você sabe qual é o contexto dessa palavra que nós lemos agora. A gente não precisa discorrer muito tempo para entender sobre o que o Senhor estava fazendo. Gênesis é o princípio, é o início de todas as coisas. Logo o Senhor está preparando o start. Ele está preparando tudo para que a gente chegue até o dia de hoje, para que as coisas aconteçam, fluam. E você sabe como que foi a dinâmica e o processo de criação do Senhor. Se nós olharmos os primeiros versículos, nós veremos que, primeiro, Ele criou a terra, e ela era sem forma e vazia. Mas aí, com o discorrer do tempo e de forma extremamente intencional e organizada, Deus vai preparando cada coisa no seu devido lugar, para que tudo funcione perfeitamente bem. E eu me lembro de uma vez que eu estava assistindo a TV, e parei em um canal ao qual estava um talk show rolando, e ali tinha um cientista brasileiro, e ele conversando com o apresentador,
o apresentador ele faz a seguinte pergunta: tá, mas você acredita em Deus? Porque veja bem, a pessoa que ela leva o seu raciocínio muito alto, a pesquisar muitas coisas, me parece que às vezes a tendência é de passar a desacreditar do sobrenatural e das coisas improváveis que Deus faz, procurando sempre uma resposta científica para aquilo que está ocorrendo. Meu irmão, existem tantas teorias por aí, dizendo quais foram as formas que o mundo foram criado. A mais comum de ser ouvida quando nós estamos na escola é a tal teoria do Big Bang. Já ouviu falar sobre isso? É a teoria de onde tudo começou, qual foi a criação, houve uma explosão e... Então as coisas começaram a evoluir de uma maneira abrupta e louca, até o ponto de chegarmos aonde nós estamos hoje. Eu sei que isso é uma teoria utilizada nas escolas para explicar aquilo que não tem explicação. Mas se eu pudesse dizer assim, ó, o Big Bang de fato houve, mas ele houve a partir de uma palavra, seria essa: haja. E tudo começou a ser criado a partir daquilo que saiu da boca do Deus que você serve. Mas voltando para aquilo que eu estava vendo na TV, e aí o apresentador pergunta àquele cientista: tá, mas e aí, você acredita na Bíblia? E ele faz uma pergunta, de certa forma maliciosa e intencional, porque ele sabe que geralmente essas pessoas não acreditam em Deus. Mas a resposta daquele cientista me chama muita atenção, porque ele diz assim, ó: acredito. E se eu não acreditasse, o mundo e a vida não teriam explicação. O livro de Gênesis foi escrito por esse mesmo, fala o nome, Moisés. Aí, pastor, escola bíblica. Por Moisés. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, através de inspiração de Deus. Mas aquele homem que está ali sendo questionado no talk show, ele diz assim: olha, é impossível alguém escrever com tanta perfeição e organização como que as coisas foram criadas. Logo, não tem como, por mais esforço que eu faça, de não acreditar na palavra, de não acreditar nessa Bíblia. Porque se qualquer coisa que ali escrita fosse falado de uma ordem diferente da que está, então não existiria vida. Tudo foi feito, pensado, organizado, perfeitamente, cuidadosamente executado, para que as coisas funcionassem, para que existisse vida. Foi essa a resposta daquele homem. Eu fiquei impressionado com aquilo e, discorrendo de mais dias e tempo, pesquisando, me deparei com uma mensagem de um outro pastor que falava sobre luz e algumas coisas, e eu falei: Senhor, acho que é sobre isso que nós vamos conversar no domingo do dia 18. E eu queria propor para vocês hoje, de maneira alguma, se distrair, para que você entenda aquilo que a palavra de Deus vai nos ensinar nessa manhã, no nome de Jesus, amém? O tema da palavra de hoje é: haja luz. E nós temos alguns aprendizados, apesar de ter lido apenas um versículo da palavra do Senhor para o dia de hoje, amém? Quantos estão dispostos a prestar atenção, tomar nota, guardar isso, para que a realidade da sua vida seja transformada pelo poder que é na palavra de Deus hoje? Pode dar um glória a Deus aí, no nome de Jesus? Amém. Sabe, e a primeira coisa que eu aprendo, com apenas um pequeno texto lido, é que Deus é soberano. Fala a verdade. A soberania de Deus é espantosa. Nós nunca conseguiremos, por mais que sejamos dotados de inteligência, e por mais que a gente pesquise e absorva informações dia após dia, nós nunca conseguiremos qualificar ou quantificar quem é Deus, como é Deus, a soberania e a glória e o poder de Deus.
Um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Meu irmão, tudo que existe no mundo, entenda, absolutamente tudo, foi criado a partir de uma palavra. Não uma palavra que saiu da boca de um homem, da boca de um profeta, da boca de um pastor, mas do Criador de todas as coisas. Esse que tem poder de movimentar céus e terras, e a partir de um haja, fazer separação do dia e da noite. Soberano. No livro de João, Jesus vai ter uma conversa com um homem chamado Nicodemos. Homem que tinha entendimento da palavra do Senhor, mas Jesus está ali ensinando ele sobre nascer de novo. Mas, decorrido a conversa entre esses dois, Jesus vai dizer o seguinte: olha, você entende o que é o vento, você o ouve, você o sente, mas você não sabe de onde ele veio, e nem para onde ele guarda isso. Ele vai continuar dizendo que assim também são os nascidos do Espírito de Deus, mas eu quero que você guarde isso. Você ouve o vento, você sente o vento, mas você não sabe aonde ele nasceu, você não sabe aonde ele vai terminar, sabe? E no livro de Marcos, capítulo 4, depois de Jesus ter um ensinamento com os seus, ele vai se retirar para fazer uma travessia no Mar da Galileia. Ali no barco, e provavelmente cansado, porque tudo que eles faziam era a pé, percorrendo às vezes quilômetros debaixo de sol escaldante. Jesus vai se deitar à popa do barco, reclinar a sua cabeça em um travesseiro e vai dormir. Mas a palavra do Senhor nos revela que naquela noite, naquela madrugada, um vendaval começa a acontecer. Um vento a qual nós sentimos, a qual nós ouvimos, mas não sabemos de onde ele vem. Começa a trazer ali fortes ondas contra o barco dos discípulos e os outros que estão à sua volta. Aqueles homens então ficam desesperados, porque qual que é o medo deles? De vir naufragar, afundar. A tempestade era forte, era um problema que, por mais que eles eram profissionais de pesca, homens que estavam acostumados com a noite e estar ali navegando, homens que estavam acostumados provavelmente por já terem passado outras tempestades, naquele momento eles sentem medo. E diz a palavra do Senhor que eles vão até onde Jesus está dormindo, e eles o chamam dizendo: mestre, você não se importa com o que está acontecendo, porque nós estamos à beira de naufragar e morrer. A palavra do Senhor continua dizendo que Jesus levanta da onde ele está, ele vai até a proa do barco, e ele dá uma ordem para o vento, e diz: cala-te, se acalma, aquieta-te. E o vento simplesmente toma aquela ordem e prontamente ela é executada. Nós não sabemos de onde vem, nós não sabemos para onde vai, mas mesmo esse vento, quando recebe uma ordem de Deus, ele simplesmente a executa, sem questionamentos. A palavra é tão linda que ela vai dar mais alguns detalhes em Marcos capítulo 4, dizendo que os discípulos estão estarrecidos com aquilo que havia acabado de ser feito. E Jesus já aproveita o gancho para começar a dar um puxão de orelha ali naqueles homens, dizendo: por que vocês são tão covardes? Por que vocês não enfrentaram? Por que vocês não fizeram? Mas ali temerosos, e muitos ainda com medo, estão sussurrando um ao outro o seguinte: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A soberania de Deus faz com que qualquer realidade se curve para ouvir a tua voz. Mas aí isso me traz um ponto de reflexão que eu quero dividir com você nessa manhã.
se a natureza que nós, por mais que venhamos tentar contê-la, limitá-la ou mudá-la, não temos como o fazer, mas essa mesma, por conta de uma ordem vinda dos céus, simplesmente executa. Porque nós, muitas vezes, temos dificuldade de ouvir uma palavra do Senhor e executá-la. Ou pior ainda, e eu vou explicar o porquê pior, porque não obedecer à palavra de Deus é algo terrível, quando nós temos consciência de quem Ele é e de tudo que Ele já fez, amém? Mas sabe o que me deixa mais boquiaberto com relação ao que nós vivemos, o que eu faço vez ou outra, é que muitas vezes o Senhor vem e usa a vida de ministros para falar sobre a tua palavra e promessas que Ele há de cumprir sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes, como Gideão, nós também estamos pedindo para que o Senhor nos mande mais um sinal e mais um sinal para provar que aquilo de fato vai acontecer. Estamos descrentes sobre o que Deus pode ou não pode fazer. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, e a gente poderia até acabar o culto aqui. Quando Deus fala, Ele simplesmente cumpre, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender, sobre toda e qualquer palavra que Ele delibera sobre as nossas vidas. Quando Ele diz, vai acontecer, vai fazer, vai ser, meu irmão, simplesmente creia, porque se Ele externou tal coisa, tudo tem que se curvar, para que aconteça de acordo com a sua vontade. Mas sabe, às vezes a gente ouve a palavra do Senhor no domingo, e na segunda-feira a gente tem uma consulta. E aí a gente entra no médico, entrega os exames para o doutor, ele lê o laudo, e dali ele traz uma pseudo-sentença sobre as nossas vidas, dizendo assim, olha, não tem mais o que fazer. Mas no domingo você ouviu que o vento, o mar obedecem à voz de Deus. Em outros que você esteve aqui, a palavra do Senhor foi clara ao dizer que Ele iria transformar a tua vida. No último culto, o testemunho para nos edificar veio dizendo, o câncer não foi maior que o nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Cristo Jesus. A morte não é capaz de suportar ele preso ali dentro da sua cela, porque ela tem que liberá-lo. Porque apesar de ter sido morto, ao terceiro dia ele ressuscitou. Também foi assim que aconteceu com Lázaro, não foi? Morto já há 4 dias, depois de ouvir a voz de Jesus dizendo, vem para fora, a morte simplesmente deu lugar para a vida. E nós estamos ouvindo promessas, 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 mas ainda assim não acreditamos ou damos vez para ouvir aquilo que um homem limitado como eu e você está dizendo. Meu irmão, tenho um convite para te fazer nessa manhã. Deixa de ser Gideão. Para de pedir mais um sinal. Porque se Ele disse que vai fazer, vai mudar, vai transformar, Ele irá fazer, Ele irá mudar e irá transformar. Porque tudo que Ele faz é para engrandecer e exaltar o Seu nome. Ele usa toda a bagunça da nossa vida, por mais que a gente não tenha entendimento do porquê essas coisas estão nos sobrevindo ou acontecendo. Por mais que a gente não consiga compreender o porquê de um desmanche de um relacionamento, de o porquê aconteceu e veio agora o problema financeiro, do porquê que agora estou sendo assolado dia e noite por conta de uma doença. Meu irmão, aquele que disse para o mundo, seja criado, haja, faça, aconteça. Se Ele deliberou algo sobre a tua vida, se Ele deu uma ordem ao seu respeito, anjos precisam cumprir com a ordem, a natureza precisa cumprir com a ordem, a saúde precisa cumprir com a ordem. Aleluia. Reconheça a soberania de Deus. Não saia daqui descrente nessa manhã, mas saia daqui sabendo
que Ele cumpre aquilo que Ele promete. Amém? Esse é o Deus soberano que eu e vocês servimos. Segundo, quando Ele disse haja luz, houve obediência. Amém? Segundo, quando tem luz, ela revela uma realidade. De coisas que precisam ser feitas, de coisas que precisam ser transformadas, de coisas que precisam ser deslocadas de lugar. Quem já entrou em algum cômodo, em algum lugar, no escuro? Não é um negócio triste? É difícil. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu conheço a igreja com a palma da minha mão. Mas vez ou outra, quando a gente termina o culto e a gente fica aqui ainda conversando com os irmãos e orando, e, enfim, fazendo algumas coisas, às vezes a gente sai e quando a gente dá lá fora, a luz do domingo, né, meio-dia, 1h da tarde, ela é bem forte, não é mesmo? E aí, às vezes, acontece de, sei lá, minha esposa fala assim, nossa, esqueci tal coisa na igreja. Ou eu falo assim, a chave do carro. E eu conheço a igreja com a palma da minha mão. Mas quando você entra, por conta de você ter de disposição ao sol, quando você volta, você não enxerga nada. E a igreja está fechada, tudo desligado. É terrível para andar. E na grande maioria das vezes, o que eu faço é acender uma luz. E quando acende a luz, ela revela a realidade. E você consegue andar, você consegue procurar, você consegue se achar. Não é mesmo? Então, o segundo aprendizado que nós temos é que a luz há de revelar a realidade. Já aconteceu com você de, em determinado momento, você murmurar o seguinte: a minha vida era boa antes de entrar na igreja, mas parece que depois que eu comecei a servir Jesus, as coisas pioraram? Você já falou isso alguma vez? Eu já ouvi algumas coisas assim parecidas. Mas deixa eu te falar, não é que sua vida era boa, é que você não tinha clareza do que acontecia com ela. Mas agora Jesus trouxe luz, a claridade, e revela aquilo que precisa ser mudado e transformado. Simples assim. Olha que interessante, você sabia que esse momento, Deus está dizendo, haja luz. Mas Ele vai trazer a execução de sol, lua e estrelas somente no 4º dia de criação. Ou seja, Ele está ensinando para mim e para você que para as coisas caminharem bem, serem ajustadas, precisa ser revelado a luz de Deus, para que então tudo prossiga e faça de acordo com a sua vontade. Amém? Eu quero profetizar no nome de Jesus nessa manhã, que haverá luz sobre a tua vida, para revelar a sua realidade. E é claro que talvez isso te traga uma certa preocupação, mas e agora? E se Deus revelar a minha realidade? Quem será que vai ser exposto com clareza quando essa luz vier para mostrar aquilo que está acontecendo de fato? Eu não estou dizendo isso para que você comece a ter um medo no teu coração e dizer assim, nossa, e agora? Porque na igreja eu sou uma pessoa, mas fora eu sou outra. Não. Se Deus te trouxe aqui nessa manhã, meu irmão, e Ele está dizendo que Ele quer revelar a sua realidade, é porque o mesmo Deus que revela a realidade, não revela para a vergonha, mas revela para o conserto, revela para a transformação, revela para a restauração, revela para a cura. Se estamos doentes e vamos até um médico, nós não entramos no consultório e olhamos para o médico esperando que ele fale alguma coisa sobre aquilo que temos. Precisamos trazer a ele a nossa realidade, dar clareza para que diante daquilo ele entenda qual é o exame necessário, qual é o tratamento que precisa ser colocado em prática. Sabe, muitas vezes eu e vocês estamos escondendo coisas ou guardando para nós, com a preocupação de que se isso vier à tona, se isso ser revelado, então eu não tenho mais condição de caminhar.
Temos muitas vezes a preocupação de expor e sermos envergonhados. Meu irmão, deixa eu te falar. Uma vergonha só era dura e cruel. E essa foi paga por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque nós emprestamos a Ele a nossa cruz. A sentença de morte era minha, a sentença de morte era sua. Mas Ele se esvaziou de toda a sua glória e adotou a forma de servo. E mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes se esvaziou de si mesmo e cumpriu com a vontade do seu Pai. E olha que mais lindo que vai continuar nesse versículo de Filipenses. Mas por conta disso, Ele é exaltado. E todo nome irá declarar que Ele é o Senhor. Vergonha maior que essa não existe, meu irmão. Mas Ele pagou no meu e no seu lugar. Tudo que vier agora é para a transformação da minha e da sua vida. Para que a gente seja restaurado e curado. Para que a gente seja aperfeiçoado e seja uma daquelas virgens que tem em seu candelabro azeite. Porque deixa eu te falar, meu irmão, o noivo está voltando. E se nós não estivermos preparados e completos de acordo com a sua soberana vontade, nós seremos como aquelas mulheres loucas que percorriam e gritavam aos quatro cantos, pedindo para que lhe desse um pouco de azeite. Meu irmão, se hoje você precisa trazer a tua realidade à tona, no nome de Jesus, traga aos pés daquele que pode transformar a tua vida, a tua casa e a tua família. Traga aos pés daquele que pode mudar as coisas do lugar e fazer exatamente o que é necessário para que a gente tenha a nossa lamparina cheia. Você entende isso? O noivo está voltando. A revelação da sua realidade é necessária. Ainda que seja dura, ainda que seja cruel, ainda que seja difícil. Mas haverá transformação para a sua vida e para a minha vida. Haverá cura e restauração pelo poder que há no nome de Jesus. Você pode dizer amém? 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 A luz, ela revela para organizar. Um dado interessante, nós temos aqui um curso chamado Homem ao Máximo, que foi escrito pelo pastor Edwin Cole. Esse homem de Deus vai dizer que uma vez teve um censo nos Estados Unidos, dentro da sua igreja, a qual ele saiu perguntando para os homens que estavam no culto de homens: como que é a sua vida? Ela é boa com a sua família? O que você entende como você, como pai, como marido, como sacerdote? Como que é a sua vida? E lá, nesse censo, nessa pesquisa, ele teve o seguinte dado: 75% dos homens que estavam naquela congregação disse que tudo na sua vida ia bem. Legal, né? O problema é que depois ele foi perguntar para as esposas daqueles homens. E aí a mesma pesquisa feita trouxe um número diferente daquela que os homens haviam falado. Que foi que apenas 20% das irmãs da igreja disseram que não estava tudo bem ainda, mas já era melhor do que antes. Um parêntese, eu quero falar com você, homem. Nós temos dificuldade muitas vezes para expor as nossas fraquezas e os nossos problemas. Mas a Bíblia é clara quando diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. O que antecede tal texto bíblico é que diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, e então vocês serão curados. Porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. O diabo tem tramado fortemente nos dias de hoje para que eu e vocês, homens, simplesmente abandone a posição de sacerdote de dentro da sua casa, para que o inimigo venha e faça festa. Muitas doenças que mulheres estão vivendo hoje, como queda de cabelo, entre outras coisas, não existiam há 15 anos atrás, passaram a existir, porque o homem abandonou a sua posição. E deixa eu te falar, meu irmão, isso é estratégia de Satanás para destruir a tua vida, a tua casa e a tua família.
Mas se Deus te colocou aqui nessa manhã, é porque você tome posse do teu posicionamento novamente. E diga para o diabo o seguinte: aqui não, porque aqui eu sou sacerdote. E aqui quem reina e governa é Cristo Jesus. E se preciso for, eu chegar até o pastor da igreja, até o pastor Gustavo, o pastor William, outros pastores que aqui tem, para dizer: ora por mim e me ajuda. Porque minha vida está escorrendo pelos meus dedos e eu não consigo mais fazer nada para que as coisas continuem no seu devido lugar. Assim faça, meu irmão, porque mais uma vez, a mesma luz que revela, ela também organiza. E eu creio que no nome de Jesus, e para a honra e glória do Senhor, é uma questão de um espaço curto de tempo, de um futuro extremamente próximo, nós ouviremos testemunhos que dirão: a minha família estava destruída, a minha casa estava em ruína, os meus filhos não me respeitavam, mas eu ouvi a voz de Deus, e eu executei tal ordem, e hoje eu posso dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aí as irmãs perguntam: e nós? Seja uma mulher debaixo da mesma missão a qual Deus ordenou para o teu marido. Isso é ser uma mulher submissa. E eu tenho certeza que tudo irá se organizar no seu devido lugar. Ainda que você olhe para a tua realidade hoje e fale assim: não, mas não, pastor, mas a minha realidade é difícil, porque os meus filhos estão grandes, desviados, cada um pensa de um jeito, faz o que quer. Mas deixa eu te falar, quem trouxe promessa que a tua casa serviria a Ele, não fui eu, mas foi o próprio Deus. Então, no nome de Jesus, é uma questão de tempo para essa igreja ficar pequena, porque a tua família vai entrar aqui para adorar o Senhor, no nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Terceiro, a luz lança fora o medo. Quem tem medo do escuro? Duvido que alguém levanta a mão. Aí, a Lê teve coragem. Mas a verdade é que quando você está num lugar que é desconhecido e está tudo escuro, meu irmão, a gente tem um receio. Tem ou não tem? Você tem um certo medo. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma viagem por conta da empresa e eu entrei num lugar que era uma comunidade desconhecida e era noite. A única coisa que eu lembro era um cara pular na minha frente e dizer assim: volta, porque se você der mais um passo você vai ter problema. Na hora bateu o que em mim? Medo. Porque desconhecemos aquele lugar, mas a luz de Deus lança fora todo medo. Existe uma ilustração que diz que um rapaz começa a subir uma montanha, e o dia vai avançando, e tarde já à noite, ao ponto dele não enxergar um palmo na frente do seu nariz, ele escorrega. E ele começa a despencar, até o ponto que ele consegue se enganchar em algum lugar, segura. E ele se prende ali cheio de medo, e ele fala: daqui eu não saio desse lugar, eu não largo por nada. Porque ele desconhece o que está abaixo dele. Ele não sabe quanto que tem ainda para cair e despencar. Mas chegada a claridade, eu estou fazendo um resumo. Um corpo de homens vem para fazer a busca daquele homem que era um alpinista. O encontram preso a 30 centímetros do chão. E se ele tivesse cortado a corda, e se ele tivesse largado aquele lugar, ele não teria perdido a sua vida, suspenso a tão pouco que faltava para ele estar firme em solo. Mas no nome de Jesus eu quero declarar que na manhã de hoje, a luz há de dissipar as trevas que existem sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua vida. A escuridão irá dar lugar à luz. E quando ela sair junto com ela, ela vai levar o medo no nome de Jesus. O medo nos engessa, o medo nos trava. Mas quando há luz, mais uma vez há clareza, então nós vemos que existe possibilidade de dar continuidade e de caminhar. Quantas vezes, por conta de não conhecer, de não ter conhecimento de alguma coisa, nós ficamos travados e engessados e não conseguimos avançar, não é mesmo?
Mas no nome de Jesus haverá luz e o medo será lançado fora. Mas que luz é essa, pastor William? O salmo mais longo da Bíblia, o salmo de número 119, no versículo de número 5 diz: tua palavra é luz para o meu caminho. E eu quero declarar no nome de Jesus que é essa luz que vai te direcionar passo após passo, no nome de Jesus, e não haverá medo, e você irá romper, e voltará a caminhar, até voltar a correr no nome de Jesus. A luz de Deus há de tirar de mim e de você o medo, para a honra e glória do Senhor, amém? Quarto, a luz gera vida. Vocês viram que legal o desenho que está aqui atrás? Já ouviu falar sobre fotossíntese? Já. Fotossíntese é o quê? O que acontece com a luz solar faz com que, de forma cíclica e perfeita, uma planta crescer e florescer. A luz de Deus na minha e na sua vida, no nome de Jesus, há de gerar vida também. Vida não somente física, mas eu quero declarar vida espiritual. Quantas vezes nós estamos mortos na fé, longe de Cristo, dos seus caminhos, dispersos, sem vontade de ler a palavra de Deus, de orar, ou de santificar as nossas vidas através de um jejum. Mas no nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã, que haverá luz, a luz de Deus, para que gere vida sobre você no nome de Jesus. E você voltará a crescer, evoluir e florescer. Seremos no nome de Jesus, como o profeta Jeremias declara, como árvores plantadas junto aos ribeiros, que ainda quando venha o dia mau, o dia quente, não deixará de dar as suas flores e os seus frutos, porque essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. No nome de Jesus, creia, meu irmão. Se você entrou aqui nessa manhã dizendo: eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais fome da palavra, eu não consigo mais orar 5 minutos, eu não consigo mais ler a Bíblia, o máximo que eu faço é abrir um Instagram, pegar uma foto e compartilhar, sei lá, com os meus amigos. No nome de Jesus, eu quero profetizar que você vai sair daqui vivo, que você vai sair daqui viva, gerará vida na tua vida no nome de Jesus, através dessa luz que é contida na palavra e no poder que sai da boca de Jesus para mim e para a sua vida. Você crê nisso? Você fica feliz com isso? Glória a Deus. E para finalizar, essa luz é Jesus. Eu fiquei tão feliz quando encontrei essa imagem. Porque descreve exatamente tudo sobre o Filho, do começo à eternidade da sua trajetória, porque não tem fim. Como um cordeiro foi levado diante daqueles que iriam tirar a sua vida. Mas entenda, não é que foram e pegaram e aprisionaram, havia vontade de Cristo Jesus para que isso acontecesse. Passou pela humilhação, passou pelo terrorismo, passou por tantas angústias, sofreu em nosso lugar, morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E existe uma promessa de que ele não voltará como cordeiro, mas voltará como leão da tribo de Judá. E essa é uma palavra de esperança para mim e para a sua vida, porque essa luz é Jesus. Não é a luz que acendemos com um interruptor ou com a energia que conseguimos através de uma operadora de energia qualquer. Mas é uma luz que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 22. Se as mídias puderem colocar para mim, por gentileza, Apocalipse 22, do primeiro versículo até o versículo 5, para lermos juntos, e nós vamos encerrar aqui. Diz o seguinte: então o anjo, quem está falando isso?
o discípulo de Deus que havia sido jogado na ilha de Patmos e queimado com óleo, mas ainda tinha vida. Ele é ali praticamente quase como arrebatado, e ele tem uma visão sobre aquilo que será o fim de todas as coisas. Mas olha que texto lindo que vai dizer: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações, e nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Assim já não haverá noite, nem necessitarão eles de luz dos candelabros, e nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Aleluia! Aleluia! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai, porque existe uma promessa não só de transformação terrena, de cura e restauração, mas uma promessa vindoura e que está prestes a acontecer em eminência, dizendo que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores está voltando para buscar a tua noiva, a qual Ele levará para um lugar que um dia Ele disse: estou indo prepará-lo, mas eu voltarei para buscá-lo. Então não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dente, mas toda a nossa preocupação será exaltar e bendizer o nome santo do Senhor e do Rei dos Reis, daquele que não necessita de sol, de lanterna ou de interruptor, porque Ele é a própria luz que iluminará esse lugar para todo sempre. Quantos vão morar nesse lugar no nome de Jesus? Se coloca de pé, meu irmão, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar por você agora, no nome de Jesus. Sabe, às vezes, nós passamos por algumas crises existenciais, não é mesmo? Crises de identidade, porque permitimos ou somos provados. Então não sabemos mais quem nós somos, e passamos a desacreditar daquilo que Deus fez para a promessa, para mim e para a sua vida. Meu irmão, de todas as promessas que existem, nenhuma se compara com essa. Jesus está voltando. E Ele vai nos levar. Você crê nisso? Lá você terá um corpo glorificado. Aquilo que você tem, que nós temos, por maior bem e preciosidade que existe na terra, é o que vai fazer as ruas que nós iremos passar, que é o ouro. Eu creio que será um lugar a qual a palavra não descreve, mas dá um spoiler. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração e a mente humana aquilo que o Senhor está preparando para nós. E talvez hoje, mesmo você cercado de tantas coisas e pessoas, você vive essa crise existencial, dizendo assim: e agora? O que eu faço? O que eu deixo de fazer? Eu não sei para onde eu vou, eu tenho medo, eu estou cheio de medo. Eu quero te falar, Jesus é essa luz que pode transformar a tua mente, transformar o teu coração, o teu corpo, para que no dia de hoje ainda você tenha paz. Não uma paz que nós temos compreensão, mas aquela que excede o entendimento, para que no nome de Jesus a gente tenha dias felizes por saber que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom, mesmo diante de adversidades e problemas, amém? Então, se você entende que isso é para você, eu quero te convidar a fechar seus olhos agora e curvar sua cabeça. E no teu lugar você vai levantar as mãos.
Eu vou pedir a ajuda dos pastores para estarem passando, olhar essas mãos levantadas e no nome de Jesus, rapidamente tocar sobre a tua vida, te ungir, orar por você, para que você saia daqui diferente e transformado pelo poder que há no nome de Jesus, amém? Senhor, eu te peço agora, Pai, só levanta a sua mão, peço que as luzes da igreja sejam mantidas, para que os pastores enxerguem onde as pessoas estão. Senhor, eu te peço no nome de Jesus, alcança a vida agora dos meus irmãos, Pai, que estão dizendo, eu me sinto perdido, eu me sinto com medo, eu me sinto com dificuldades e não consigo avançar, prosseguir, mas no nome de Jesus eu quero declarar que aquilo que foi pregado hoje, nesta manhã, aquilo que foi ministrado, sobre o poder da palavra e a soberania de Deus, que disse, haja e ouve, haverá paz sobre a vida dos meus irmãos, no nome de Jesus. Haverá, meu Deus, no nome de Jesus, novidade de vida e transformação, restauração. Eu quero profetizar que na manhã de hoje também haverá cura, não somente para doenças físicas, mas aquelas que estão enraizadas em alma, dizendo, você não vai vencer, você não vai evoluir, prendendo-o através daquilo que compreendemos por depressão, ou por crises de pânico, por medo, no nome de Jesus. Eu te dou uma ordem agora, e essa ordem é estabelecida pelo poder que é no nome de Cristo Jesus. Pega todas as suas coisas que você plantou nessa vida e sai agora no nome de Jesus. E dê espaço para o novo do Senhor. E no nome de Jesus, eu te peço também, Senhor, abençoa a todos que estão na tua casa, sem exceção, meu Deus, que precisam às vezes da clareza que somente a tua luz, Pai, pode nos trazer, e que precisavam ouvir mais uma vez sobre uma promessa que foi feita um dia, mas que está em eminência de acontecer, que é o Rei está voltando para buscar a tua noiva, voltando para buscar a tua igreja e levá-la para morar por toda uma eternidade ao seu lado, e lá nós contemplaremos a beleza da tua face. A minha luz, a minha salvação, e a ti me render. Você pode declarar isso? Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Eu único digno de receber louvor. Tu és digno de louvor. Erga suas mãos e declare: Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. aleluia. Obrigado, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está nesse lugar. Amém? Diga isso, vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você pode erguer as suas mãos e dizer isso. Vem Jesus, Chame Ele. vem Jesus, Aleluia. Maranata, ora vem Senhor. Declare isso com mais força. Vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confio.
nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está voltando e nós iremos morar ao lado dele no nome de Jesus. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, obrigado, Senhor. E que haja luz, a luz que é Cristo Jesus, sobre a sua casa, família, e sobre a sua vida, sobre a sua história, no nome de Jesus. Amém.